Boa noite a todos. Espero que estejam todos bem. Estou vendo o que está acontecendo no grupo, tenho participado de algumas coisas. Eu acho que não tem ninguém errado e também não tem ninguém certo. Como eu respondi para Kayla, o que é certo é o fundamento. Qual é o fundamento daquilo? O porquê que eu estou fazendo? Por que eu deixei de fazer? Por que eu quero? Por que vocês estão num terreiro de Umbanda? Para que vocês procuraram a minha casa? Não foi para me escutar? Não foi para aprender com meus conhecimentos e a minha vivência? Com aquilo que eu aprendi mediante a minha caminhada? E por que ninguém me escuta? Por que eu vivo a ensinar, a dar conselhos, a colocar conhecimento, sabedoria, mas ninguém está nem aí? Muitos poucos, né? Não posso dizer que ninguém, mas muitos poucos, que vão lá, leem os livros, veem os textos, ou simplesmente, né, vai rodando para cima. É muito texto. Só que cada texto daquilo ali eu li, eu vi, eu compreendi e achei que a casa deveria saber daquilo, ter aquele conhecimento. Muitas vezes eu coloquei links de grupos de estudo e de coisas que são da onde eu tiro esses textos. Ninguém entrou. Coloquei apostilhas no grupo para fazer estudo. Apostilhas que eu selecionei e li. E está dentro do meu fundamento, do fundamento da minha casa, do fundamento daquilo que eu aprendi com a minha mãe, que aprendeu com a minha avó, que aprendeu com uma indígena. Que eu sim sou descendente de índio e não nego essa raça minha. Eu tenho sangue indígena sim, tenho sangue português e tenho sangue italiano. Mas não nego. Não nego. E até hoje, respeito a minha ancestralidade. Tenho meus problemas pessoais com a minha mãe, mas como mãe de santo, eu a respeito e eu faço o que é necessário. Quando estou dentro da casa dela, não sou sacerdote, sou médium. E assim me porto como tal. Alguns de vocês tiveram a chance, todos tiveram a chance. Apenas alguns conseguiram. Isso eu entendo também. Eu não estou aqui para falar que todo mundo tem que viver pela Umbanda, fazer pela Umbanda. Você tem que parar a sua vida pelo centro. Não tô. Eu sou o primeiro a ser contra isso, porque a Umbanda não é meio de vida. Religião não é meio de vida. Religião é uma abertura para o caminho. É uma abertura para o caminho. É como se fosse um GPS para a estrada que a gente tem que caminhar. Para a Umbanda, para mim, é isso. Ela me orienta na minha caminhada. Mas, né, voltando ali. Primeiro, o que eu vejo é briga de ego. Briga de eu quero gritar mais alto. Eu quero ser melhor. Eu sou melhor médio, eu sou melhor cambone, eu sou melhor... Não existe isso. Não existe esse tipo de coisa dentro de um terreiro. Eu sou melhor, eu sou maior. Eu sou sacerdote há 22 anos. Há 35, no dia 13 de junho desse ano, eu faço 35 anos de incorporação do seu maioral. Eu tenho 48 anos de vida. E passei por muito dentro de uma casa de axé, dentro de um terreiro, mas sempre respeitei os meus mais velhos, porque foi dali que eu tirei todo o meu conhecimento. É do chão de terreiro que se sabe quando um médium vai ser bom, quando um médium não vai ser bom. Porque aquele que não sabe servir, não sabe ensinar. Aquele que não tem humildade para escutar, não vai ter sabedoria para ensinar. E o que eu quero falar para vocês hoje, que eu estou vendo essa guerra de ego, porque aí eu acho melhor. Ninguém é melhor.
Simplesmente fundamentos. E como o seu maioral cansa de repetir nas gírias aqui, vocês serão testados a cada segundo de vossas vidas. O conselho de hoje foi mais um teste, que virou isso que vocês estão vendo. Essa lavação de roupa suja. Vou começar com a primeira história. Uma sexta-feira, começa-se no grupo um comentário de que o que vamos comer à noite no final da gira. Isso iniciou-se às 9 horas da manhã. Era 4 horas da tarde, eu estava saindo do meu emprego e não se tinha decidido o que ia se comer depois da gira. Aí eu pergunto, se vocês não conseguem decidir o que vocês vão comer depois da gira, ninguém consegue ter uma opinião formada e precisou o quê? Eu tomar a frente, falei, vai comer pão com carne e eu vou fazer a carne. Entendeu? E aí? A gente não consegue chegar num consenso, como eu disse no grupo, a gente não consegue chegar num consenso de estar todos aqui para limpar o congá. Eu tenho minhas ocupações, eu tenho minha vida também particular, eu tenho minha esposa, eu tenho minha casa, né? Tenho vida social, eu também tenho. Mas as minhas obrigações também devem primeiro, porque eu me comprometi. Foi um compromisso que eu fiz. E que cada um, quando chegou dentro dessa casa e pediu para entrar na corrente, fez o mesmo compromisso que eu. De que quando estivesse pronto, quando estivesse livre, estaria. Então, assim, esse é o comprometimento. O que eu posso fazer? E não é só no dia da gira, não. Dia da gira é obrigação de um médium, de um cambone e de quem pertence a uma religião, do mesmo jeito que é a obrigação de um crente ir para o culto, da mesma coisa que é a obrigação de um católico ir para a missa. É obrigação. Porque você assumiu aquele compromisso. Você sabia daquele compromisso. É dado o agô para os que trabalham? Sim. E eu acho isso muito justo e muito correto. Porque ninguém paga. Espírito não paga conta. Espírito não paga conta de luz, espírito não paga conta d'água, espírito não paga imposto. E também não traz comida para dentro de casa. Eles ajudam. Eles dão caminho. Mas ele não pega o dinheiro e vai lá pagar. Então precisa se trabalhar sim. Todos precisam trabalhar. E por isso que tem nessa casa se tem o agô. Quando está se trabalhando, não é se cobrado. Mas você trabalha o dia inteiro, você não consegue tirar 20 minutos para vir aqui acender uma vela na tronqueira? Você não consegue tirar uma manhã para falar, tio, ó, posso ir lá? Eu vou passar um pano no congá. Não se consegue. Todo mundo tem tempo para passear, tem tempo para fazer unha, tem tempo para fazer cabelo, tem tempo para conversar e coisas que estão, né? Principalmente se fazer conversa fora, por trás dos bastidores, que eu já estou sabendo. Como eu já disse, o que as entidades não me contam cai no meu colo e eu fico sabendo. Então, vocês podem tentar me enganar. Eu me engano. Ah, o tio não vai ficar sabendo. Eu não fico sabendo. Mas a espiritualidade dessa casa fica. E elas me contam. Ah, mas o senhor não toma atitude? Não. O erro é seu. O erro são de vocês. A cobrança não vai ser minha. Eu estou fazendo a minha parte. Eu estou ensinando. Eu estou passando conhecimento. Eu estou abrindo a minha casa. Recebendo todos com os braços abertos. Com respeito, com educação, com carinho. Eu estou fazendo a minha parte. Será que todos estão fazendo a sua parte? Cumprindo o seu compromisso? Porque na hora que bater a cabeça ali embaixo
nessa sala, aqui, ó, nessa área que eu tô, e fizeram a Maci, se comprometeram novamente. Por isso que eu faço a Maci todo ano, para renovar o compromisso todo ano. Porque aquele que falar, eu não quero, tem o direito, livre-arbítrio. Essa é a lei maior dentro de qualquer religião e da lei de Deus. É o livre-arbítrio. Mas a pessoa acha que o livre-arbítrio é o direito dela fazer merda, errar e falar assim, errei mesmo, e daí? E não aceitar as consequências. E quando as consequências vêm, não tem capacidade, não tem humildade de falar, porra, errei. Fui eu que errei e eu mereço pagar. Não. Sai distribuindo culpas. Como já teve dentro dessa casa, que a pessoa errou tanto, não tinha mais quem ela culpar, ela que culpou o quiumba. Eu estava quiumbado, por isso que eu fiz. É o que eu escuto como sacerdote. Aqui dentro é dado ensinamento a cada segundo. Se eu não estou pronto, eu não aceito a missão. Se eu não tenho certeza, eu não aceito a missão. Uma pessoa que não tem nada com a religião, não tem nada dentro da casa, simplesmente é minha companheira. Demonstra muito mais respeito e amor à Umbanda do que quem está dentro da Umbanda. Demonstra muito mais respeito a mim e à minha casa do que os meus próprios filhos de fé. Eu não vou obrigar ninguém a pedir bênção para mim. Eu não vou obrigar ninguém a bater cabeça para mim. Eu não vou obrigar ninguém a bater cabeça para minhas entidades. Sabe por quê? A bênção não é para quem pede. A bênção é para quem dá. E se vocês acham que eu não sou digno de se pedir bênção, isso não é culpa minha. Isso é o que vocês têm a me oferecer. É o que vocês têm para oferecer para aquele que está cuidando da sua espiritualidade. Se você não consegue reverenciar a pessoa que está cuidando da sua espiritualidade, você vai reverenciar quem? Você vai honrar quem? Se você não honra o teu professor, se você não referencia seu professor, você vai reverenciar quem? A ninguém. E aí já começa a ser falta de respeito. Falta de respeito com o sacerdote, falta de respeito com a casa, com os símbolos sagrados, desinteresse. Não, eu já sei tudo, eu posso tudo. Vocês entenderam que quando vocês chegam numa casa de axé e vocês entregam a sua coroa para um sacerdote, vocês entregam a sua espiritualidade em minhas mãos para que eu conduza? Então tudo que se refere à espiritualidade, oráculo, banho, tudo que se refere à espiritualidade é minha responsabilidade. Eu tenho que saber, eu tenho que autorizar. Isso é respeito. Isso é honrar o seu mais velho. Esses dias atrás eu estava numa situação tão ruim, que eu não sabia mais o que fazer. Sabe o que eu escutei de uma crente? De uma pessoa que não é da religião? Vai procurar seu ancião. Vai procurar seu mais velho. Quem sabe ela não pode te orientar. E foi o que eu fui fazer. Fui procurar minha mãe. E ela me orientou. Então não é porque eu sou sacerdote há 20 anos já. Não é porque eu tenho 35 anos de incorporação que eu não preciso baixar minha cabeça e muitas vezes procurar ajuda.
Aí a pessoa, vocês chegam em mim com toda a autoridade. Ah, eu. O quê? Sonho não é sacerdote. Intuição não é sacerdote. Ah, mas eu vi, não é sacerdote. Ah, mas no Google. Então vai pedir bênção para o pai Google, não para mim. O que eu cobro é fundamento. E coisa que eu já dei dentro dessa casa. E coisa que eu dou todo dia quando tem gira. Todo dia nesse grupo eu dou fundamento. Porque uma coisa que vocês podem sair da minha casa. Então aí, ó. Todos que saíram da antiga formação estão voltando. Um a um. Como foi feita uma profecia na porta da minha cozinha. Todos vão voltar. E não é porque eu sou o melhor, não. É porque eu dou. Eu dou ensinamento. Eu dou conhecimento. Eu dou fundamento. A Yara passou por vários terreiros em Rio Preto. Todos viravam para ela e ela falava, não, mas no fundamento eu aprendi assim. Meu fundamento eu me ensinou assim. Meu chão era assim. Meu chão era isso. Sabe qual que foi a resposta que ela recebeu de todos os terreiros? Então volta pro teu chão. E ela tá voltando. Vamos lá, prova de humildade. É uma coisa que eu quero falar com vocês hoje. Provas de humildade. Primeira prova de humildade. Seu Fernando, numa gira que eu não estava presente, o pai pequeno também não estava, né? Teve seus motivos, mas também não estava. E aí por, né, querer ser útil e ser útil para casa e pensando naqueles que estão aqui esperando para se consultar, porque nós somos médicos espirituais. Então, eu quero que vocês entendam, quando alguém senta naquela cadeira, é um paciente vindo no médico que é a sua última esperança. Porque quando um consulente chega no terreiro, o terreiro é a última esperança dele. Como os áudios que o Fabiano falou aí, muitos chegaram aqui dentro dessa casa e essa casa foi a última esperança. Era o último suspiro. E a casa acolheu, abraçou, cuidou e transformou. E hoje cada um tem a sua história, muito linda, muito maravilhosa e histórias que eu me orgulho muito dentro dessa casa. Mas vamos lá, humildade. O seu Fernando teve toda a chance de mistificar, fingir, forjar uma incorporação para falar, não, eu sou o hiper mega blaster médium. Não. Ele foi verdadeiro não com vocês, não com a consolência. Ele foi verdadeiro com ele. Eu não tenho, eu não estou pronto. Eu não consigo. E por isso eu não vou fazer. Felipe, depois do Amaci, entrou em contato comigo no particular. Falou, tio, no último dia do meu preceito eu tomei uma cerveja. O senhor me perdoa. Peço a Go. E se o senhor assim quiser, eu faço o preceito de novo. Porque eu errei e eu sei que eu estou errado. E peço o seu agô e peço o seu perdão. Eu virei para ele e falei, Felipe, não precisa. Porque o que o preceito tinha que ensinar, você aprendeu. Então você cumpriu o seu preceito. Que é saber que nós somos falhos. E que todos nós vamos errar. Mas eu tenho que reconhecer o meu erro. Baixar a minha cabeça e ser humilde. E falar, eu errei. Errei sim. Não vou negar, eu sou falho e vou errar cada vez. Mas vou baixar minha cabeça.
e não vou bater de frente. Eu não vou justificar, porque o erro é meu. Não existe justificativa para um erro. Um erro é um erro. E como o seu Manuel sempre ensina, até errando é um ensinamento. Um acerto é uma vitória. E é isso que eu espero de cada um aqui dentro dessa casa. Humildade suficiente. Eu não estou pronto. Eu brigo muitas vezes com o Fabiano, porque ele tem a mania de falar, eu sou um zero à esquerda, eu não sou nada. Não, ele é alguém sim. Ele é um vencedor. E um guerreiro. Como eu disse a ele um dia, eu luto o bom combate todo dia. Todo dia eu luto o bom combate. Todo dia é uma guerra. Todo dia é um combate. Para vencer o orgulho, para vencer a vaidade, para vencer a mediocridade, o querer ser melhor do que os outros. Eu sou pai de santo, eu sou... Não sou. Não sou melhor do que ninguém. Eu simplesmente tenho conhecimento. Mediante do que eu busquei. E erro. Muitas vezes erro. E peço perdão a todos, a cada um da casa eu peço perdão por ter errado. Só que eu não vou errar mais. E não vou permitir que a casa erre mais. Um dia o Samuel falou para mim, você precisa voltar a ser o Michael que eu conheci e que me fez ser médium. O Felipe O Caio, a mesma coisa. Marqueto, você precisa voltar a ser aquele cara que ensinava do jeito que você ensinava. Mas eu entendi que a espiritualidade evoluiu. Por que eu não posso evoluir? Por que eu não posso mudar o jeito de ensinar? Por que eu não posso ser mais amável, mais carinhoso? Mas eu estou percebendo pelas atitudes dos médios que ser amável e carinhoso não adianta. Só deixa vocês piores. Só deixa vocês mimados. Só deixa vocês cada vez mais orgulhosos, mais vaidosos, se achando. Não tem ninguém aqui melhor do que ninguém. Numa corrente, não existe um elo mais forte ou um elo mais fraco. Todos os elos têm a mesma força. Porque se existe um elo mais forte e um mais fraco, ali vai ser o ponto de ruptura. E por isso eu fechei uma casa. Por isso eu fechei um terreiro. Por vaidade, por orgulho, por fofoca. Coisa que eu não vou permitir dentro desse terreiro. Fofoca. Tá com problema? Fala comigo. Tá com problema? Fala com o pai pequeno. É assim que tem que ser. Ou tá com problema com o irmão de fé? Chama ele no privado. Ô fulano, tá acontecendo alguma coisa? E não lavar roupa suja. Eu deixei para ver até onde todos iriam. Eu deixei. E falei, hoje é 5 minutos de porrada sem perder a amizade. Acho que cada um tem que parar e pensar o que eu quero e por que eu estou nesse terreiro. E para que eu estou nesse terreiro. Não adianta me enganar. Me enganam ao Michael, ao Marqueto. Mas não engana seu maioral. Não engana seu pena branca. E se você não estiver pronto, não assuma a responsabilidade. Não dê o passo maior do que sua perna. Sabe por quê? Porque você vai cair. E quando você cair, muitas vezes, não vai ter ninguém para te levantar. Não caia
na armadilha da vaidade. Eu sou o médium hiper mega plaster, porque a minha entidade é a pica da galáxia. Eu recebo o Exu guardião maioral. Como o Fabiano gosta de falar, o chefe da porra toda. Mas quando ele está em terra, ele é um Exu. No astral, ele pode ser quem ele quiser ser. No chão, pisando no chão do terreiro, ele é um Exu. O Fabiano sabe muito bem, como ele já contou aqui na casa. Ele participou de uma festa onde o Caveira era o chefe da casa. E ele chegou e falou: hoje, a estrela da manhã é ele. Eu sou somente um convidado e devo me portar como tal. O chefe da porra toda, que poderia exigir um assento lá do lado, falar: não, vou sentar aqui do lado porque eu sou o chefe dessa merda. O que ele fez? Se retirou, ficou num canto, sem chamar a atenção, mostrou o que precisava ser mostrado, ensinou para o Fabiano o que precisava ser ensinado. Pronto. Cumpri a missão, cumpri o que eu tinha que fazer aqui, estou me retirando e vou embora. Se ele tem a humildade de abaixar e falar: eu sou apenas um convidado, imagina os outros. A primeira lição de humildade de Exu: um Exu não come se o outro não cortar. Seu maioral não pode se alimentar, ele não se alimenta de um corte, se um outro Exu não cortar para ele. Mesmo ele sendo o chefe dos Exus, o grande senhor, o grande rei, como seu capa fala, ele precisa de um outro Exu para que faça o alimento para ele comer. E isso é uma lição de humildade. Uma lição de que você não faz nada sozinho. Um Exu não trabalha sozinho. Uma pombagira não trabalha sozinha. Um preto velho não trabalha sozinho. Eles trabalham em correntes. Por isso que dentro de um terreiro se tem as gírias. E por isso que cada vez mais os terreiros chamam médios. E cada vez mais vai chegar gente pedindo para entrar para a corrente, fazer parte da corrente. Por quê? Não é nós que vamos decidir, é a espiritualidade que está chamando. É a própria espiritualidade, a própria casa chama os servos para servir. E só nós cabe o quê? Orientar e ensinar. Esse é o nosso dever. E prepará-los para a sua caminhada. Prepará-los para que eles possam caminhar e sabendo como caminhar. Então, eu sei que o vídeo está ficando longo, meia hora de vídeo, mas é isso que eu quero deixar para vocês. Hoje, a hora que cada um for dormir, pense em todas as atitudes que você teve, desde o início de você iniciando dentro dessa casa até esta noite. E se pergunte: no que eu posso melhorar? Seja humilde, reconheça seu erro. Reconheça que você não tem direito. E para o seu Fernando, que gosta tanto das palavras, vou deixar uma palavra para vocês hoje, referente ao que aconteceu hoje. Não julgueis para não seres julgados. Hipócritas. Aqueles que acusam o outro irmão por ter um cisco nos olhos, mas esquecem que tem uma trave em seus próprios. E vou usar as palavras do seu maioral na última tira. Cuidado ao apontar o dedo a alguém. Você tem 3 dedos apontados para você. Entendam. Ninguém é melhor do que ninguém. Eu não tenho preferido. Eu não tenho queridinho. Eu não tenho amorzinho. Não. Para mim, todos vocês são iguais.
filhos iguais. E a todos vocês foi dado as mesmas oportunidades. Cada um soube fazer com a sua oportunidade o que quis. Certo? Peço perdão pela demora, pelas minhas palavras. Estou disposto, estou livre para quem quiser falar no particular comigo. Estou aqui. E assim, a partir de hoje, a casa vai cumprir fundamento. Esse é só um aviso. Tá bom? Que Oxalá acompanhe cada um. E a Miossum abençoe a vida de cada um com prosperidade e riqueza. Tá bom? Muito obrigado e me perdoe mais uma vez o tempo aí que eu tô fazendo, vocês perderem, tá bom? Até mais.